Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Corrigiremos agora questões de concordância, tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Questão 1. Identifique a alternativa que completa corretamente a frase. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que problemas surjam. Problemas, sujeito no plural, verbo no plural. Mesmo que surjam problemas, os quais problemas sejam considerados, ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. Problemas que sejam considerados incontornáveis. Sintaticamente, problemas é sujeito, mas morfologicamente, problemas é substantivo. Concordância nominal. Substantivo no plural, adjetivo no plural. Então, ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surjam problemas que sejam considerados incontornáveis. Número 1, opção a se marcar, letra B. Questão 2. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, vamos à procura da opção com erro. Vamos lá, então. Vamos à letra A. Olha, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem, sujeito, tá? Sujeito no plural, verbo no plural. Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem existem na atualidade. Então, mais uma vez, sujeito no plural, verbo no plural. Opção correta. Vamos à letra B. Bom, sujeito, os defensivos agrícolas, né, à base de DDT, sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Né? Lembrando que aqui eu tenho uma locução verbal, ou seja, dois verbos com valor de apenas um verbo. Nos casos de locução verbal, apenas o verbo auxiliar sofre flexão. Tá? Então, aqui, ó, sujeito no plural, locução verbal corretamente também no plural, flexionando somente o verbo auxiliar. A letra B, correta. Vamos à letra C. Bom, uma legislação mais rigorosa sobre agrotóxicos, né? Sujeito que está no singular. Uma legislação no singular, o sujeito, o verbo deve estar no singular. Então, a opção C está incorreta. Então, ficaria assim: falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre agrotóxicos. O erro está aqui, ó. Sujeito no singular, verbo deve estar no singular. O que acontece é que a ordem natural da frase é invertida. Com isso, eu separo muito o verbo do sujeito. E aí, a distância e a ordem invertida pode causar ali uma confusão, eu acabo vacilando na concordância, tá? Então, a opção que está incorreta é letra C, porque o sujeito ele está no singular e o verbo está no plural. Não há concordância.
Então, número 2, letra C. Vamos à conferência das duas opções seguintes, tá? Ó, os efeitos nocivos dos inseticidas clorados persistem, sujeito no plural, verbo no plural, tá? Percebam que a inversão provoca a confusão. Vamos à letra E. Possuem elevado grau de toxicidade, né? Aqui, ó, sujeito aqui, ó. Os defensivos do tipo fosforado, sujeito no plural, verbo no plural. Então, a única opção incorreta, né, que apresenta o sujeito no singular e o verbo no plural é a letra C. Questão 3. Vamos preencher as lacunas observando a concordância entre sujeito e verbo. Vamos lá, então. A ocorrência de interferências leva-nos, porque ó, o núcleo do sujeito no singular, verbo no singular, leva-nos a concluir que uma relação profunda entre homem e sociedade, sujeito no singular, verbo no singular, existe. Tá? Então, vamos lá. A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade. Relação, né, representada aqui pelo pronome relativo, a relação torna homem e sociedade mutuamente dependentes. Então, ó, sujeito, né, no singular, verbo também no singular. Então, a opção a se marcar é letra A. Vamos reler a frase aqui, ó. A ocorrência de interferências, a ocorrência leva-nos a concluir que uma relação profunda existe entre homem e sociedade, a qual relação, tá, torna-os, que é homem e sociedade, mutuamente dependentes. Número 3, letra A. Número 4. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção correta, né? Em que a forma entre parênteses completa corretamente a lacuna da frase. Vamos lá. A letra A, então, eu estou à procura da opção correta. A letra A está errada, tá? Existem motivos responsáveis pela nossa dependência tecnológica. Então, ó, sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural, tá? Vamos lá. Letra B. É indispensável que se mantenha que uma estreita vinculação, sujeito no singular, o verbo deveria estar no singular. Então, é indispensável que se mantenha entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade, que se mantenha uma estreita vinculação. Então, o sujeito, né, não está concordando com o verbo. O que acontece para confundir, né, a questão, ela inverte, ela coloca o sujeito após o verbo, tá? E separa muito, né, um do outro. Isso aí acaba causando uma confusão, tá? Que leva ao erro de concordância. Então, a letra B está errada. Vamos à próxima. Estou à procura da opção correta, tá? Olha aqui, ó. A força de certos mecanismos, a força faz, é a força que faz. O que vale aqui é o núcleo do sujeito, ó, tá? Sujeito, a força de certos mecanismos.
A força faz com que as pesquisas nos países pobres girem em torno de interesses dos países ricos. Então, a força de certos mecanismos faz. Então, a C também está incorreta. Vamos lá. Já achei, então, aqui a opção correta, né? Olha, engenho e habilidades dos homens, sujeito composto, né? Devem combinar-se. Então, sujeito, né? Aqui, ó, composto, tá? O verbo deve estar no plural. Engenho e habilidades dos homens para resolução dos problemas específicos da comunidade devem combinar-se. Então, aqui, ó, está correta. Opção a se marcar, letra D. Vamos corrigir a letra E? Vamos lá, então. É preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico, então perceba aí, né, o sujeito composto, ó. É preciso que tanto um quanto o outro, que ambos levem primeiramente em conta o fator cultural. Tanto um quanto o outro levem. Então, o verbo deve estar no plural, porque eu tenho aqui o desenvolvimento científico e também o desenvolvimento tecnológico. É preciso que ambos levem em conta o fator cultural. Então, a única opção correta, na número 4, é letra D. Número 5. Das frases a seguir, a única inteiramente correta, de acordo com as regras de concordância verbal, é... Vamos lá, então. Então, eu tenho que procurar a opção correta. A opção em que o sujeito esteja concordando com o verbo, tá? Vamos lá. Letra A. A rede de coleta de tratamento de esgoto possuem... Está errado, né, pessoal? A rede, tá? A rede possui. O que vale é o núcleo do sujeito. Quem é o sujeito? A rede de coleta de tratamento de esgoto. Coleta e tratamento. Mas o núcleo do sujeito é rede. Núcleo no singular. Verbo deve estar no singular. Então, a letra A está errada. Estou à procura da opção correta. Letra B. Na sala de aula haviam inúmeros quadros de artistas renomados. O verbo haver, no sentido de existir, deve sempre estar no singular, tá? Então, na sala de aula havia inúmeros quadros de artistas renomados. Existiam inúmeros quadros, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, deve estar no singular. A letra B está errada. Vamos à letra C. Ocorreram, naquele mesmo ano, acontecimentos extraordinários. Acontecimentos extraordinários, né? Sujeito no plural, verbo no plural, né? A frase só está invertida. Na tradição sintática, eu começo com o sujeito para depois o verbo, mas ocorrendo a inversão, a tendência para que se cometam erros de concordância aumenta muito, tá? Vamos lá, então. Então, a opção correta é letra C. Acontecimentos extraordinários, sujeito no plural, ocorreram, verbo no plural, naquele mesmo ano. Número 5, opção a se marcar, letra C. Mas vamos corrigir a letra D, tá? Vamos lá. A falta de cuidados com o ambiente é o sujeito. O núcleo do sujeito é a falta. A falta pode trazer, tá? Então, tem um erro de concordância aqui, ó. Núcleo do sujeito no singular, né? E verbo no plural. Está acontecendo aqui uma discordância.
Tá? Então, a letra D está errada. Letra E, o técnico e o presidente da empresa chegou muito cedo ao local do acidente. Tá? Técnico e presidente, sujeito composto. Então, o verbo deveria estar no plural. Tá? Ou seja, o técnico e o presidente chegaram muito cedo ao local do acidente. Então, a letra E também está errada. A número 5 apresenta a opção C como correta. Então, número 5, letra C. Número 6. A seguinte frase está plenamente de acordo com as normas de concordância verbal. Então, mais uma vez, vamos observar a questão em que sujeito e verbo estejam de acordo, né? Concordando ali, né? Em número, tá? E pessoa. Vamos lá. No poema de Drummond, parece repetir-se alguns termos do artigo do autor, ou seja, alguns termos do artigo do autor, ou seja, núcleo do sujeito, termos no plural, verbo, né? Deve estar aqui no plural, ó. Alguns termos do artigo do autor parecem repetir-se, tá? A locução verbal, o verbo auxiliar deve estar no plural. Então, a letra A está incorreta. Eu estou à procura da opção correta. Vamos lá. O autor e uma colega, ou seja, sujeito composto. O autor e uma colega sua incumbiram-se. Sujeito composto, autor e colega, né? Os dois núcleos. O verbo deve estar no plural. Letra B, incorreta, tá? Letra C, na passeata dos estudantes, né? Sujeito, protestos, tá? No plural, verbo no plural. Protestos manifestavam-se contra a ditadura. Tá? Então, na passeata dos estudantes, né, é uma circunstância de lugar, protestos, sujeito no plural, verbo fica no plural. Então, a opção correta é letra C. Vamos corrigir, então, a letra D e também a letra E. Eram de se esperar que houvessem deturpações dos fatos no noticiário oficial. O verbo haver, no sentido de existir, sempre deve estar no singular. Então, tá? Era de se esperar que houvesse deturpações, tá? Tá bom? Então, aqui o verbo deve estar no singular. Então, o erro também aqui na letra D. E na letra E, vamos ver o erro da letra E. Depois, né, de várias cópias, sujeito, tá? Sujeito aqui no plural, né? A expressão, né, passiva, ela deve estar também no plural e também no feminino, tá? Depois de serem feitas várias cópias, enviei-as aos amigos do Rio. Várias cópias, sujeito no plural, locução passiva no plural, concordando também aqui, né, com o particípio, ó. Várias cópias, né, depois de serem feitas. Então, aqui, ó, letra E também está incorreta. A única opção correta, na número 6, é letra C. Questão 7. Assinale a frase em que a concordância está de acordo ali com a norma culta. Então, vamos atrás da opção correta. Vamos lá. Pelo que eu percebo aqui, ó, é a letra A, logo a letra A. Não vejo erro algum na letra A,
bom? Tudo indica que se houvessem sido feitas consultas aos especialistas, não teriam surgido tantas críticas. Bom, consultas aos especialistas, sujeito. Núcleo do sujeito, consultas. No plural, tá? Locução passiva, no plural. Tá bom? Então, vamos lá. Opção a se marcar é letra A. O verbo haver aqui não está no sentido de existir. E, além do mais, ele não é o verbo principal da locução. Tá? Então, a letra A está correta. O verbo haver está flexionado porque é o verbo auxiliar da locução verbal. Tá bom? Que tem como verbo principal, né, o verbo fazer, no particípio aqui. Então, letra A correta. Vamos corrigir rapidamente aqui as demais. Ó. A alteração de rituais, a alteração de rituais, a alteração é sempre passível, tá? É sempre passível de controvérsia, tá? Então, vamos lá. Letra C. Feitas repentinamente, muitas mudanças acabam por exigir revisões posteriores. Então, a letra C também está errada. A letra D. No mesmo dia, foram publicadas, tá? Anonimamente, as mensagens curtas. As mensagens curtas foram publicadas. Então, né, todas as opções erradas, percebam como que elas quebram, né, a concordância entre sujeito e verbo, tá? Principalmente no que diz respeito à concordância referente a número. Tá? Vamos lá. E letra E. Nota-se que é desse autor, né, que virá por seu autoconhecimento. Vamos lá. Nota-se que é desse autor que virão por seu autoconhecimento jurídico as orientações mais confiáveis sobre o assunto. As orientações virão desse autor. Então, aqui, ó, núcleo do sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural. Então, a letra E também está incorreta. Número 7, a opção a se marcar, que é a opção correta, letra A. Número 8, as condições de vida dos grupos humanos, as condições são influenciadas, tá? São influenciadas especialmente pela existência de um sistema de transporte, de um sistema eficaz, tá? Ou seja, sujeito no plural, locução passiva no plural. Substantivo no singular, tá? Um termo aqui, substantivo no singular, adjetivo no singular. Opção a se marcar, letra E. Número 9. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas em qual frase? Então, eu tenho que procurar a opção correta, tá? Vamos lá. Os talentos para a carreira de jornalista, os talentos, eles podem ser, né? Ó, tá? Então, núcleo do sujeito no plural, né? O verbo auxiliar aqui deveria estar no plural, o verbo auxiliar da locução. Os talentos para a carreira de jornalista podem ser pesquisados em qualquer curso universitário, tá? Então, ó, a letra A tem erro, não serve. A letra B, não haveria razões. O verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular.
cai bastante o verbo haver, tá? Fiquem atentos. Verbo haver no sentido de existir, não existiam razões, não haveria razões. Verbo haver, mais uma vez, no sentido de existir, sempre no singular. Tá? Segundo Clóvis Rossi, para tornar obrigatório o diploma de jornalista. Vamos à letra C. São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir que lhe seria impossível estudá-las num único curso. Então, a letra C me parece aqui correta, tá? Marcando aqui a letra C. Vamos conferir, né, as demais. Todos os profissionais deveriam, né, preocupar-se ou deveriam se preocupar com um comportamento ético, né? Sujeito no plural, locução verbal, né, no caso, né? Locução verbal, né, no plural, tá bom? O que não ocorre aqui. Por isso, a letra D está errada. Letra E, agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável competência. Bom, aqui, ó, sujeito composto e o verbo no plural, correto? Mas aqui, ó, eu tenho um pronome indefinido e o verbo deve estar no singular. O sujeito, né, é um pronome indefinido, então ele está no singular. O verbo tem que estar no singular. Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos, né, os quais ninguém poderia dominar, tá? Ou seja, o sujeito da locução verbal poderia dominar é o pronome indefinido ninguém, que está no singular, né? Pronome no singular, o verbo auxiliar da locução deve estar no singular. Então, a única opção correta na número 9 é a letra C. Vamos à número 10. A número 10, ela parece difícil aqui, né? Vamos lá. Nos provérbios abaixo, assinale aquele em que se observa a concordância prescrita pela gramática, ou seja, assinale a correta, tá bom? Vamos lá. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, ó, é logo a letra A, pessoal, tá? Não se apanham moscas com vinagre. Eu tenho aqui, pessoal, uma voz passiva sintética. Moscas não são apanhadas com vinagre, tá? Ou seja, moscas, sujeito no plural, né? Verbo no plural, tá? É a voz passiva sintética. Ou seja, né? Logo após o verbo transitivo direto mais o pronome ser, eu tenho um sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Opção a se marcar, letra A. Vamos corrigir as demais? Vamos lá. Casamento e mortalha no céu são duas coisas. Se talham. Casamento e mortalha são talhados no céu, tá? Então, se talham, aqui deveria estar no plural, respeitando aqui o sujeito composto. Letra C. Eita, vamos lá. Quem cabras não tem e cabritos vende, ou seja, quem é um pronome definido, está no singular. Só que o verbo aqui, ó, com acento circunflexo, indica que está no plural. Então, sujeito no singular e verbo no plural, erro de concordância, né? Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar os cabritos lhes, né, vem. Aqui deveria também levar, né, o acento circunflexo, porque se refere a um termo no plural, né,
que os cabritos vêm de algum lugar. Então, aqui deveria levar um acento, tá? Então, essa questão é difícil. Então, a letra C está errada também. Vamos lá. Letra D. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Vamos lá. Aqui eu tenho um erro de conjugação, né? Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és, tá? Aqui é o verbo dizer, tá? No imperativo afirmativo. A segunda pessoa, eu tiro, né, do presente no indicativo, né, sem a terminação final, tá? Diz-me, eu digo, tu dizes, né? Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Ou seja, o erro está na conjugação verbal, nem na concordância tá? E na letra E, em terra de urubus diplomados, não se ouvem cantos de sabiás, tá? Mais uma vez, tá? Uma voz passiva sintética que cantos de sabiá não são ouvidos. Ou seja, né? O verbo transitivo direto, mais o pronome ser, o que vem depois é sujeito, sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural, assim como acontece na letra A. Então, ó, a única opção correta é a letra A. As letras B, C, D e E apresentam erros sutis aí, tá? Principalmente a letra D, que apresenta um erro de conjugação aqui, ó. A segunda pessoa do singular é dize-me do imperativo afirmativo, tá bom? Vamos lá, então. Número 10, letra A, uma questão difícil, porque a banca por si já é difícil, né? Vamos, então, número 11, tá? Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Somos bastante competentes. Bastante está no sentido de intensidade, é um advérbio. Por isso está no singular, tá? Então, está correta. Eu estou procurando a incorreta, tá? Há candidatos bastante inteligentes, ou seja, bastante está no sentido de intensidade, é um advérbio. Então, todo advérbio não sofre flexão de número, tá? Todo advérbio, né, ele não sofre flexão. Então, ele deveria estar no singular. Então, já achei o erro. O erro está na letra B, tá bom? Letra B é a opção incorreta, é a opção, né, a ser marcada. Então, vamos lá, a forma correta seria: há candidatos bastante muito inteligentes para preencher as vagas do concurso. Bastante, né, no sentido de intensidade, é um advérbio, fica sempre no singular, né? Aqui, ó, a letra C correta. Existem bastantes razões, ou seja, não é intensidade, é quantidade. Por isso, o bastante vai para o plural. Existem várias razões, muitas razões, para você obter resultados positivos no concurso, né? E a letra D, bastantes, também está no sentido de quantidade. Não há motivos suficientes, bastantes, para você achar que será reprovado no concurso. Então, também está correta. Então, letra A, C, D estão corretas. A opção incorreta é a letra B. Tá? Mais uma vez, bastante intensidade, sempre no singular, tá? Bastante quantidade fica ali no plural, tá? Bastantes, vários. Número 11, letra B.
Vamos agora à última aqui do vídeo, né? Assinale a frase com erro de concordância verbal. Mais uma vez, nós vamos observar sujeito e verbo e ver aqui aquela opção em que eles discordam, tá? Geralmente, o erro de concordância ele acontece mais no sentido de singular e plural. Um está no singular e o outro no plural, enquanto os dois deveriam estar concordando. Vamos lá. Número 12. No mesmo dia, faleceu um político e um músico, tá? Vamos lá. A letra A me parece correta, tá? Porque se o verbo vem antes do sujeito, ele concorda com o mais próximo, tá bom? Vamos lá. Ó, já achei aqui a opção correta, ó. Ou melhor, a opção incorreta, que é a opção a se marcar, ó. É letra B, ó. Desse produto foram fabricados 10 modelos, tá? 10 modelos, sujeito no plural, verbo ou a locução verbal passiva deve ir para o plural, ó. Desse produto, 10 modelos foram fabricados no ano passado. Então, não estão concordando aqui, ó. Aqui eu tenho um plural, sujeito, e aqui eu tenho a locução no singular. Opção a se marcar, letra B, tá? A letra C é tranquilo, ó. Livro e revista desapareceram, correto, tá? Assuntos sejam discutidos, correto também. Então, número 12, a opção a se marcar, letra B. Então, terminamos aqui as 12 primeiras questões sobre concordância. Até o próximo vídeo.